Olá, amigos da classe Bíblica Verdade. Vamos iniciar mais um estudo agora. Hoje nós vamos estudar a respeito da segunda ressurreição. Então, peço que você me acompanhe nesse estudo. E para nós iniciarmos, como sempre, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, e nós vamos orar nesse momento, pedindo esse auxílio. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para juntos estudarmos a Tua Santa Palavra. Nós vamos estudar agora a respeito da segunda ressurreição e pedimos o auxílio dos Teus anjos para que possamos compreender tudo o que vamos estudar e, principalmente, pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria, entendimento espiritual, nos dê a compreensão de tudo que vamos estudar na Tua Palavra e no livro História da Redenção também. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos essas bênçãos e também agradecemos. Amém. Muito bem, vamos primeiro ler alguns versos na Bíblia, tá? Para nós vermos a base dessa expressão, segundo a ressurreição, né? E depois nós vamos para a leitura do livro, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês o meu navegador. Bem, qual é a base bíblica para essa expressão, segundo a ressurreição? Vamos ver um texto aqui no Evangelho de João, no capítulo 5. Vamos aqui para o verso 28 e 29. Aqui, Jesus falando, no verso 28, ele diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, Jesus está dizendo que vai chegar uma hora em que todos os que se acham nos túmulos, quem é que se acha nos túmulos? Os mortos, né? Todos ouvirão a sua voz. Aqui ele estava se referindo ao Filho do Homem, que é ele mesmo. Então, todos ouvirão a voz do Filho do Homem, a voz de Jesus, e sairão, ou seja, ressuscitarão. Os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal sairão para a ressurreição do juízo. Ok? Então, veja que Jesus está falando aqui de duas ressurreições. A ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Duas ressurreições, ok? Em que momento essas ressurreições vão acontecer? Elas vão acontecer em dois momentos diferentes. Vamos ver quando vai acontecer a primeira ressurreição e qual será essa ressurreição, será a da vida ou a do juízo. Vamos aqui agora para 1 Tessalonicenses 4. Vamos ler aqui a partir do verso 15. Diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Veja que ah, o contexto aqui é a vinda do Senhor, ok? A volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Verso 16 agora. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha só, está falando da vinda de Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, veja, o Senhor mesmo, aqui é Jesus, ele dará a sua palavra de ordem, ordenando que os mortos em Cristo ressuscitem, ok? Será então ouvida a voz do arcanjo, que é o próprio Senhor Jesus, que é o arcanjo Miguel, e ressoada a trombeta de Deus, creio que o próprio Jesus também tocará essa trombeta, descerá dos céus. Então veja que está falando da segunda vinda de Jesus. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, meus amigos, essa é a primeira ressurreição, que será a ressurreição da vida.
Quem vai participar dessa ressurreição? Os mortos em Cristo. Quando vai acontecer? Na segunda vinda de Jesus. Então, depois os vivos serão arrebatados juntamente com eles, ou seja, com os ressuscitados, para se encontrarem com Jesus nos ares. Ok? Vamos ver mais um texto que fala da ressurreição da vida, a primeira ressurreição, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Veja que lá em 1 Tessalonicenses, Paulo falou de dormir. Olha só, ele disse que os vivos, que estiverem vivos na vinda de Jesus, não precederão os que dormem. Ok? Quem são esses que dormem, meus amigos? Que aqui vai repetir de novo. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Esse dormir aqui está se referindo à morte, tá? A primeira morte. A primeira morte é como um sono. A Bíblia compara essa primeira morte com um sono. Só isso aqui já é suficiente para jogar por terra toda a mentira a respeito da imortalidade da alma, de que quando a pessoa morre, sai uma alma, um espírito, que vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório. Isso daí é uma grande mentira, uma mentira satânica. Isso, nada disso vai acontecer. Aliás, nada disso acontece na morte. O que acontece na morte é que a pessoa dorme como se ela estivesse dormindo literalmente. Só que esse, então, é o sono da morte, a primeira morte. Mas um dia todos irão acordar dessa morte, ok? Então, por isso que Paulo usa a palavra dormir, dormiremos, tá? Então, quando ele diz aqui nem todos dormiremos, ele diz nem todos vão morrer. Quando Jesus voltar, alguns santos estarão vivos, né? Mas transformados seremos todos. Continuando. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, aqui Paulo está falando daqueles que estiverem vivos na volta de Jesus, que serão transformados num momento, algo muito rápido, como se fosse um abrir e fechar de olhos, quando ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, aqui, novamente, nós vemos a ressurreição da vida, né? A primeira ressurreição, que será a ressurreição daqueles que morrerem em Cristo, né? Daqueles que morrerem salvos, preparados. Ok? E quando então vai acontecer a segunda ressurreição, que é o tema do nosso estudo, que é a ressurreição do juízo. Vamos aqui para Apocalipse 20. E aqui nós encontramos as duas ressurreições. Olha só, aqui é dito, vamos pegar aqui do verso 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, aqui, no verso 4, João viu as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, ou seja, pessoas que morreram, que foram mártires, né? Que morreram por amor a Jesus, por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. Pessoas que não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam a sua marca. Ok? Aqui, é, como eu falei, a imortalidade da alma é uma grande mentira, né? Essas almas aqui que João viu em visão, ele estava vendo em visão, ele viu as pessoas ressuscitadas. A alma na Bíblia, dependendo do contexto, mas na maioria dos casos, ela representa uma pessoa viva, tá? Então ele viu os santos que foram ressuscitados, isso que ele viu. E ele diz que estes santos viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse é o período que os salvos vão passar no céu após a segunda vinda de Jesus, 1000 anos. Olha só o que diz o verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quem são os restantes dos mortos? Olha só, quando Jesus voltar,
nós vimos que ele dará a ordem para que somente os que morreram em Cristo ressuscitem. Então, na volta de Jesus, somente os salvos é que serão ressuscitados, somente eles é que vão acordar na primeira ressurreição. Os que morreram perdidos, eles vão permanecer mortos, eles não vão ressuscitar nesse momento. Os que estiverem vivos e perdidos na volta de Jesus, eles também morrerão. Então, todos os perdidos estarão mortos depois da volta de Jesus. Então, quando diz os restantes dos mortos, ele está se referindo aos ímpios, aos perdidos. Eles não reviveram ou não reviverão, né, até que se completem os 1000 anos. Então, os ímpios, os perdidos, só vão reviver depois dos 1000 anos, tá? O verso continua. Esta é a primeira ressurreição. É, essa frase aqui, ela está mal colocada, né? Na divisão aqui dos versículos, ela foi mal colocada aqui no verso 5. Na verdade, aqui seria um ponto final, e essa frase aqui era para estar aqui no verso 6. Ficaria assim, ó: esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, olha só, quem é que vai fazer parte da primeira ressurreição? É, aliás, a Bíblia chama, né? Deus chama de bem-aventurado, ou seja, muito feliz, e santo quem fizer parte da primeira ressurreição. Então, os santos vão participar da primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo os 1000 anos, né? Esses 1000 anos que eles passaram lá no céu após a segunda vinda de Jesus. Então, somente após esses 1000 anos é que os ímpios, os perdidos, ressuscitarão. Essa, então, é a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, chamada por Jesus, lá em João capítulo 5, de ressurreição do juízo. Ok? Então, essa é uma pequena introdução aqui para nós vermos a base bíblica e agora nós vamos para a leitura do livro, o livro História da Redenção, capítulo 64, falando sobre a segunda ressurreição. Acompanhe comigo aí a leitura. Então Jesus, acompanhado de todos os santos anjos e todos os santos remidos, saem da cidade. Os anjos rodeiam seu comandante e o acompanham em seu trajeto. E a seguir vem o cortejo dos santos remidos. Com majestade terrível e pavorosa, Jesus chama então os ímpios mortos e eles surgem com o mesmo corpo fraco, doentio que foram à sepultura. Que espetáculo, que cena! Na primeira ressurreição, todos saem com imortal frescor, mas na segunda, os indícios da maldição são visíveis em todos. Os reis e os nobres da terra, os vis e os desprezíveis, os doutos e os ignorantes, surgem ao mesmo tempo. Todos contemplam o Filho do Homem, e os mesmos homens que o desprezaram e dele escarneceram, que lhe puseram sobre a sagrada fronte a coroa de espinhos e o feriram com a cana, contemplam-no em toda a sua majestade real. Os que cuspiram nele na hora de seu julgamento, agora se desviam de seu olhar penetrante e da glória de seu rosto. Os que introduziram os cravos através de suas mãos e pés, olham agora para os sinais de sua crucifixão. Os que lhe feriram o lado, veem os sinais de sua crueldade em seu corpo e sabem que ele é o mesmo a quem crucificaram e de quem escarneceram em sua agonia mortal. E levantam então um pranto de angústia, longo e demorado, fugindo para esconder-se da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem, a leitura que nós iniciamos aqui, ela é uma continuação do capítulo anterior. Então, acho importante a gente relembrar, né, para quem já está acompanhando esse estudo, relembrar como terminou o capítulo anterior. Então, deixa eu voltar aqui. O capítulo anterior falou exatamente sobre o milênio, né, sobre os 1000 anos.
nós vimos o momento em que Jesus voltará com todos os salvos dentro da cidade santa, Nova Jerusalém, e nós paramos exatamente nessa parte aqui, ó. Aqui. Depois que se concluiu o juízo dos ímpios, que vai acontecer durante os 1000 anos, no fim dos 1000 anos, Jesus deixou a cidade, e os santos, bem como um cortejo do exército angélico, o acompanharam. Jesus desceu sobre uma grande montanha, a qual se abriu de alto a baixo. Tão logo seus pés a tocaram, se tornou uma grande planície. Ok? Então, foi aqui que nós paramos. Na verdade, corrigindo, né? Jesus voltará a essa terra. Jesus virá pela terceira vez, essa é a terceira vinda de Jesus a essa terra, juntamente com todos os salvos, os santos, né? E todos os anjos também, mas eles voltam, eles vêm fora da cidade, na verdade, né? Eles vêm fora da cidade. E aí eles verão a cidade santa descendo do céu, como João fala lá em Apocalipse 21:2, né? Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, adornada como noiva para o seu esposo, né? Então foi aqui que nós paramos. Aí sim, o capítulo aqui dá continuidade, dizendo: Então Jesus, acompanhado de todos os santos anjos e todos os santos remidos, saem da cidade. Os anjos rodeiam seu comandante e o acompanham em seu trajeto, e a seguir vem o cortejo dos santos remidos. E é nesse momento que Jesus vai chamar os ímpios mortos à vida, né? Essa é a segunda ressurreição, a ressurreição do juízo. E o interessante é que, diferente dos que participaram da primeira ressurreição, ou daqueles que participarão, que vão ressuscitar transformados, né, com um corpo glorificado, um corpo perfeito, sem nenhum sinal de corrupção, né, de pecado. Os ímpios não, eles vão ressuscitar com o mesmo corpo fraco, doentio que foram à sepultura. Ou seja, eles vão ressuscitar da mesma forma como eles morreram, tá? Se eles tinham alguma doença, deficiência física, eles vão ressuscitar dessa forma. Se eles morreram muito magros, abatidos, eles vão ressuscitar da mesma forma, tá? Que espetáculo, que cena, né? Então, todos ali, os ímpios serão ressuscitados, inclusive aqueles que participaram da condenação e da morte de Jesus. E é interessante que eles vão reconhecer que é aquele ser divino, né? É o mesmo homem que eles condenaram e mataram, né? Interessante, né? Então, Jesus, de alguma forma, ele vai manter ali os mesmos traços, talvez, a mesma aparência, não sei exatamente, mas de alguma forma eles vão reconhecer que é Jesus. Continuando aqui, todos estão procurando esconder-se nas rochas para se defenderem da glória terrível daquele a quem uma vez desprezaram. E oprimidos e afligidos por sua majestade e extraordinária glória, unanimemente levantam a voz e com terrível clareza exclamam: Bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23:39. Então, vejo que as pessoas vão tentar se esconder nas rochas, né, para não olharem para Jesus, para se defenderem da sua glória terrível, né, de Jesus, daqueles a quem eles desprezaram. E então, oprimidos e afligidos pela majestade e extraordinária glória de Jesus, todos vão dizer essas palavras: Bendito que vem em nome do Senhor, como diz lá em Mateus 23:39. Todos vão reconhecer isso, todos vão falar isso. E isso aqui é muito interessante, né? Então vai se cumprir essas palavras de Jesus, ditas lá em Mateus 23:39. Então Jesus e os santos anjos, acompanhados por todos os santos, vão de novo à cidade
E as amarguradas lamentações e prantos dos ímpios condenados enchem os ares. Vi então que Satanás novamente começava a sua obra. Passava por entre seus súditos e fazia do fraco e débil forte, e dizia-lhes que ele e os seus anjos ainda eram poderosos. Apontava para os incontáveis milhões que tinham ressuscitado. Havia poderosos guerreiros e reis que eram muito hábeis em batalhas e que haviam conquistado reinos. E havia poderosos gigantes e homens valentes que nunca perderam uma batalha. Ali estava o orgulhoso e ambicioso Napoleão, cuja aproximação tinha feito reinos tremer. Ali se achavam homens de elevada estatura e porte nobre que haviam tombado na batalha enquanto sedentos de conquista. Então, Jesus e os santos e os santos anjos e também os santos, né, que haviam, nós vimos aqui, que haviam saído da cidade. Isso aqui é a cidade santa, né, Nova Jerusalém. E ao saírem da cidade, esse é o momento que Jesus traz à vida os ímpios. Então, depois deles ressuscitados, eles voltam para dentro da cidade santa, né? Eles vão de novo à cidade, é, e as amarguradas lamentações e prantos dos ímpios condenados enchem os ares. Então, nós vimos aqui que os ímpios, né, vão levantar um pranto de angústia longo e demorado. Eles vão chorar mesmo, né? Por saberem que estão eternamente perdidos. Enquanto eles choram, então é esse momento que Jesus, os santos anjos e os santos voltam à cidade santa, eles entram novamente na cidade. E então é nesse momento que Satanás novamente vai começar a sua obra. Isso aqui está predito aqui em Apocalipse 20. Vamos ver aqui, ó, a partir do verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Essa soltura de Satanás na sua prisão é no sentido também de que ele vai ter novamente a quem enganar, a quem tentar, porque os ímpios terão sido ressuscitados. Tá? Verso 8: E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, Satanás, pela última vez, sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. E ele vai seduzir as nações a fim de reuni-las para a peleja, para a luta. O número dessas é como a areia do mar. Então, o exército de Satanás é um exército, será, né, um exército gigantesco, como se fosse a areia do mar. Você já tentou contar um punhado de areia? É algo impossível, né, meus amigos? São cristalzinhos minúsculos assim que é incontável aquilo ali. Isso nós estamos falando de um punhado, né? Um pouquinho que a gente coloca na mão. Isso quer dizer que o número dos perdidos, meus amigos, é muito, mas muito maior do que dos salvos. Muitas pessoas serão salvas, mas em comparação com o número dos perdidos, não existe comparação, na verdade, né? Em comparação, o número é muito menor, mas muito menor mesmo, dos salvos, né? O número dos perdidos é muito maior. Então, o exército de Satanás, comparado ao exército de Jesus dos santos, né? Dos anjos e dos santos, né? Dos salvos, o exército de Satanás é muito maior, contando com ele, os demônios, né? Os anjos caídos, e mais os perdidos, que a gente nem tem noção da quantidade de pessoas. Imagina, desde Adão e Eva até hoje, quantos seres humanos já passaram pela Terra? Só hoje existem 8 bilhões. Então imagina de Adão e Eva para cá, mais ou menos 6.000 anos de história, né, dessa Terra. Muitas pessoas já passaram por aqui. Talvez chegue na casa dos trilhões, talvez, não sei. No mínimo está ali na casa dos bilhões, né? Então muita gente mesmo. E desse tanto de pessoas, 100% de seres humanos que já existiram, nós
só por questão didática, é claro que a gente não sabe isso, né, exatamente, mas vamos dizer que uns 70% será de perdidos, né, e 30% de salvos. Vamos colocar assim, claro que é só uma questão didática mesmo, eu não estou afirmando que será isso, né, mas imagino que seja algo próximo disso. E aí, meus amigos, vamos voltar aqui para o livro. Então, Satanás novamente vai começar a sua obra. Qual é a obra? Está lá em Apocalipse que a gente viu, né? Ele vai sair a seduzir as nações a fim de reuni-las para peleja. Vamos ver isso aqui no livro. Satanás vai passar por entre seus súditos, os perdidos, né? E fazia do fraco e débil forte, ou seja, ele fortalecia aquele que estava fraco, né? E dizia-lhes que ele e os seus anjos ainda eram poderosos. E realmente serão ainda, né? Mesmo depois dos 1000 anos, Satanás e seus anjos ainda terão poder. Apontava para os incontáveis milhões que tinham ressuscitado, os perdidos, né? Participaram da segunda ressurreição. Entre esses que ressuscitarem, né? Haverá poderosos guerreiros e reis, homens hábeis em batalhas e que conquistaram reinos, né? Ou seja, homens de guerra, mesmo homens que foram habilidosos nas guerras, que conquistaram outras nações, que ganharam muitas batalhas, muitas guerras. Então, vão ter muitos homens assim nesse exército de Satanás, né? Olha só, terá também poderosos gigantes e homens valentes que nunca perderam uma batalha. Olha só que coisa, né? Ali, isso aqui é muito interessante, né? É citado aqui o nome de Napoleão, né? Napoleão Bonaparte. Ali estava o orgulhoso e ambicioso Napoleão, cuja aproximação tinha feito reinos tremer. Ali se achavam homens de elevada estatura e porte nobre também, que haviam tombado na batalha enquanto estavam sedentos de conquista, né? Então terão muitos homens hábeis, habilidosos em batalhas e em guerras, né? Que conquistaram muitos reinos. Continuando aqui, ao surgir de suas sepulturas, reatam a corrente de seus pensamentos no ponto em que cessara por ocasião da morte. Isso aqui também é uma coisa assim, muito interessante, né? As pessoas que participarem da segunda ressurreição, elas vão, o, o primeiro pensamento delas será exatamente no ponto em que estava o pensamento delas quando elas morreram. Então, se uma pessoa, por exemplo, foi morta, foi assassinada, né? E ela morreu ali na agonia ali, do, das, talvez sendo torturada pelo seu assassino, aquela ou aquele medo, né, por saber que vai morrer, enfim, ela vai voltar exatamente desse ponto, né? Então, ela vai voltar sentindo a mesma agonia que ela estava sentindo antes de morrer, né? Só um exemplo para entender esse ponto aí, essa frase. Continuando aqui, possuem o mesmo desejo de conquistar que os governava quando tombaram. Satanás consulta com seus anjos e então com aqueles reis, conquistadores e homens poderosos. Então, Satanás vai reunir esses homens, né, habilidosos na guerra, os seus anjos também, para traçarem planos, né? Satanás olha então para o vasto exército e diz-lhes que a multidão na cidade é pequena e fraca. Realmente, a multidão na cidade é pequena em comparação com o exército dele, que será muito maior. E que eles podem subir e tomá-la, expulsar seus habitantes e possuir suas riquezas e glória. Então, Satanás vai convencer os perdidos que, pelo número deles ser muito maior, eles podem tomar a cidade santa à força, eles podem matar ou expulsar os seus habitantes dali, e isso inclui Jesus e os anjos de Deus, né?
Olha só a pretensão de Satanás, né? A ousadia dele, né? E então Satanás reinaria ali como governante, né, da cidade santa, né, da Nova Jerusalém, e o seu exército ali de ímpios seria o seu reino, né? Esse é o pensamento dele. Essa será a última esperança de Satanás, né? Aliás, ainda tem uma esperança a mais depois, que está lá no livro Viagem Sobrenatural. Depois, daqui a pouco eu comento, né? Satanás consegue enganá-los e todos começam imediatamente a preparar-se para a batalha. Há muitos homens hábeis naquele vasto exército que constroem todas as espécies de instrumentos de guerra. Olha só. Então, veja que vai levar um tempo, né, para que essas coisas aconteçam. Então, os ímpios, eles não vão ser destruídos logo depois que eles forem ressuscitados. Eles terão um tempo ainda, e nesse tempo, esse tempo será suficiente até mesmo para que eles construam instrumentos de guerra. Lembre-se que nesse tempo a terra estará toda destruída, né? Então, tudo que for de construção humana terá ido abaixo, mas eles vão encontrar algumas coisas ainda que eles poderão usar para fazer esses instrumentos de guerra. Talvez aço, ferro, não sei exatamente. Mas eles vão fazer isso nesse tempo. E Deus vai dar esse tempo, meus amigos, para que fique mais uma vez provado diante de todo o universo que esses homens e mulheres, eles rejeitaram a salvação e, e por essas atitudes deles, eles vão mostrar que eles não se arrependeram e que se eles pudessem, eles matariam Jesus e os santos dentro da cidade santa e tomariam ela à força. Aquilo que eles rejeitaram, né, sendo dado por Deus de graça, né, eles vão querer conquistar à força. Continuando aqui para a gente finalizar, então com Satanás à sua frente, a multidão se põe em movimento. Reis e guerreiros seguem imediatamente após Satanás e as multidões vêm a seguir em companhias. Veja que eles vão estar altamente organizados, eles estarão divididos em companhias. Cada companhia tem o seu dirigente, olha só, e é observada a ordem enquanto sobre a superfície partida da terra marcham em direção à santa cidade. Jesus fecha as portas da cidade e vasto exército a cerca e dispõe-se para a batalha, esperando um conflito tremendo. Então, olha só, o que está falando aqui? Satanás, à frente do seu exército, esse exército organizado, dividido, com instrumentos de guerra, eles vão marchar sobre a superfície da terra e vão em direção à Santa Cidade. Jesus então vai fechar as portas da Santa Cidade e esse vasto exército de Satanás vai cercar a Cidade Santa e então vai se estará disposto ali para a batalha, né, esperando um conflito tremendo. Então eles vão na no pensamento, né, acreditando realmente que haverá uma guerra entre Jesus e o seu exército e entre Satanás e seu exército. Por isso que é vantagem para Satanás, meus amigos, levar o máximo de pessoas possível para a perdição. Porque quanto mais pessoas se perderem, Satanás sabe que maior será o seu exército nesse dia. Ok? Então, assim termina aqui o capítulo. Eu quero finalizar voltando aqui em Apocalipse 20, para a gente ler os versos seguintes aqui. O verso 9, que completa aquilo que nós vimos no livro, né? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram, ou cercaram, né? Sitiar é cercar, cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Olha só, eles vão cercar a cidade santa. Só que o que vai acontecer, meus amigos? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu.
Essa parte aqui, ela vai ser estudada no próximo capítulo. Então, hoje nós vimos até aqui, né? Até essa parte aqui do verso 9 e a destruição dos ímpios ficará para o próximo capítulo. Mas vejam que até aqui tudo se cumpriu conforme está registrado ali no livro, né? Tudo bate, aliás, com o que está registrado na Bíblia, né? E aí eu falei para vocês que Satanás tem uma última esperança, né? Se tudo der errado e se a palavra de Deus chegar nesse ponto aqui, se cumprir nesse ponto aqui, de que quando eles estiverem ali em volta da cidade santa, não haverá conflito como eles esperam, mas Deus vai enviar fogo do céu e esse fogo, né, será a segunda morte, o lago de fogo e enxofre, e esse fogo vai consumir Satanás, os seus anjos e todos os pecadores. Então, lá no livro Viagem ao Sobrenatural, diz que Satanás tem a esperança de que ele não vai queimar. Para isso, ele treina aqui na Terra, e já vem treinando há muitos anos, por meio de pessoas envolvidas com magia negra, né? E essas pessoas já têm a habilidade de andar sobre o fogo e não se queimarem. Então, Satanás faz isso como um teste para que nesse tempo, né, se tudo der errado, se chegar até esse ponto, ele não queime. Então, essa é a última esperança de Satanás, mas que não vai dar certo, né? Ele vai queimar, ele vai ser consumido, inclusive vai ser o último a ser consumido, porque ele vai carregar sobre ele todos os seus pecados, que não são poucos, né? Porque ele é o originador do pecado, e levará os pecados de todos os salvos também, né? Então, ele vai queimar por muitos pecados, não poucos. Então, por isso ele será o último a ser totalmente consumido. E assim, meus amigos, nós concluímos mais um estudo aqui. Nós vamos fazer a oração agora para terminar, né? Espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, para aqueles que fazem parte da classe bíblica, mande a sua pergunta no grupo ou no privado. Para quem acompanha aqui pelo canal, pode fazer a sua pergunta aí nos comentários, tá bom? E nós possamos fazer parte do grupo dos salvos, né? Se viermos a morrer antes de Jesus voltar, possamos morrer em Cristo para participarmos da primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. Se estivermos vivos, que sejamos transformados quando Jesus voltar, que estejamos preparados para a volta de Jesus, possamos passar os 1000 anos lá no céu, desfrutando das maravilhas do céu, e não mortos aqui nessa terra, né, onde estaremos perdidos. E quando Jesus vier na sua terceira vinda, após os 1000 anos, eu espero que nós estejamos dentro da Cidade Santa e não fora dela. Para isso, meus amigos, tudo vai depender das nossas escolhas que nós fazemos hoje, tá? Então, que Deus nos ajude a fazermos as escolhas corretas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um estudo que fizemos aqui. Muito obrigado pela compreensão de coisas que ainda estão no futuro, que vão acontecer após os 1000 anos. E, Senhor, nos ajuda a não fazermos parte da segunda ressurreição, mas se viermos a descansar, a dormir, que possamos fazer parte da primeira ressurreição na volta de Jesus, a ressurreição da vida. Se estivermos com vida, quando Jesus voltar, meu Deus, que estejamos preparados e possamos receber das mãos de Jesus a salvação, a vida eterna, e sejamos transformados no abrir e fechar de olhos, meu Deus. Possamos passar os 1000 anos no céu, e depois dos 1000 anos possamos estar dentro da Cidade Santa e não fora dela. Apenas 2 grupos existirão nesse tempo, Pai, que nós possamos fazer parte dos salvos, dos santos, e não do grupo dos ímpios, dos perdidos, dos pecadores. Abençoe nossos amigos que estão acompanhando esse estudo e nos ajuda a fazermos as escolhas corretas na nossa vida, escolhas que nos aproximam do Senhor, nos ajuda a te conhecer cada dia mais e a te amar de todo o nosso coração, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos essas bênçãos e pedimos que o Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito.
Amém. Tudo bem, meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês em mais um estudo. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo estudo.